Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos tratar hoje, de alguns assuntos relacionados à desapropriação. Então a gente chamou aqui desapropriação parte 3. Nós vamos falar sobre emissão provisória na posse, nós vamos falar sobre a desistência da desapropriação, nós vamos falar sobre retrocessão, nós vamos falar sobre desapropriação confiscatória, tá? E aí nós vamos justamente estabelecer algumas características, algumas regras, alguns conceitos a respeito dessa parte final de desapropriação, tá? Então a gente vai dar continuidade, depois lá do tema indenização, a gente começa agora sobre alguns temas importantíssimos aqui. Bom, eu tenho um tema chamado retrocessão. Retrocessão, a própria língua portuguesa nos dá a ideia de retroceder, de voltar, voltar para trás, essa que é a ideia. O Código Civil, no artigo 519, diz assim, segundo o professor Alexandre Maza, é reversão do procedimento expropriatório devolvendo-se, o bem ao antigo dono pelo preço atual, se não lhe for atribuída uma destinação pública. Esperava-se que seria feita justamente uma incorporação do imóvel desapropriado do particular para uma destinação, Esperava-se isso, porque no decreto expropriatório, aquele ato administrativo que contém justamente todos os elementos, e tudo aquilo que vai ser feito pelo poder público, ele ficou constando que precisava ter um alcance, uma finalidade a desapropriação. E se ficou constando e realmente depois de desapropriado não foi destinado, não tem uma destinação pública específica, o que acontece? Você tem aí justamente a possibilidade da aplicação do Instituto da retrocessão, essa que é a ideia. O artigo 519 diz assim, se a coisa expropriada para fins de necessidade, utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo preço atual da coisa. Então é um instituto chamado do Instituto da Retrocessão, tá? Veja só que interessante, pessoal? Não pode ficar acontecendo isso sempre, A ideia justamente é assim, o Estado, se o Estado não cumprir o dever de oferecer o bem ao antigo proprietário, o direito do expropriado resolve-se em perdas e danos. Se ele não resolver, se ele não justamente oferecer o bem ao antigo proprietário, o Estado não vai geralmente oferecer. Ele vai lá falar que vai desapropriar, não desapropria, Então, quer dizer, teria o proprietário do imóvel o direito de ter de volta o imóvel, mas às vezes, geralmente ele não oferece, o Estado não oferece. O direito do expropriado resolve-se em perdas e danos, uma vez que os bens incorporados ao patrimônio público não podem ser objeto de reivindicação. Caramba, se não pode ser objeto de reivindicação, então, esse bem não vai poder ser oferecido ao proprietário se o Estado não der uma destinação que ele justamente apontou lá no início da desapropriação, lá no decreto expropriatório. Ele tem direito a ter de volta esse bem, esse oferecimento do imóvel que era dele. Ora, quando é incorporado o imóvel pela administração pública, ele vai se resolver em perdas e danos. Significa dizer que o cidadão precisa ingressar com uma ação justamente para fazer essa cobrança aí desse valor representativo do imóvel, tá? Essa que é a ideia, tá? Então, a gente tem justamente a retrocessão, um instrumento assim não muito utilizado no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos o desvio de finalidade quando nós temos a prática justamente no procedimento da desapropriação. Então, no procedimento da desapropriação, no procedimento desapropriatório, nós podemos chegar no final, incorporar o imóvel e o Estado não dá destinação justamente correta. Ou o Estado ele vai motivar o processo de desapropriação, o objeto da desapropriação, em uma outra, de forma disfarçada. Tá? Então ele vai justamente dizer assim, olha, eu vou desapropriar para construir escola. E na verdade não constrói, não faz nada. Ou às vezes, de repente, você tem aí um motivo de desapropriação justamente para perseguição política.
A essa palavrinha, né, quando a desapropriação não atinge a finalidade esperada, isso já foi tema de pergunta na OAB, tá? É a chamada predestinação, esse nome, predestinação. A predestinação é quando existe a desapropriação e a desapropriação ela se desvirtua. Há um desvio de finalidade no processo de desapropriação. Então o Estado promove desapropriação por qualquer outro motivo, menos aquele que ele falou lá no decreto expropriatório. A predestinação, segundo o STJ, ela pode ser de dois tipos, uma predestinação lícita e uma predestinação ilícita. Quando que existe predestinação lícita? Quando a administração pública promove desapropriação, mesmo não atingindo aquela finalidade que ela deixou lá descrita no decreto, mesmo assim houve a desapropriação e houve um aproveitamento para o interesse público. Exemplo, o município falou que ia desapropriar o imóvel do seu João, foi feita a desapropriação, mas ele falou que ia desapropriar para construir escola. Passado um tempo não tem escola ali, tem um hospital, né? Mas veja, esse hospital tem interesse público. Existe um interesse público para esse hospital. Pronto. Essa chamada, houve um desvio na sua finalidade, né, estrito sensu, né, a finalidade estrito sensu, que a gente vai ver, né, quando do estudo dos atos administrativos, e essa finalidade justamente não foi alcançada, mas alcançou-se uma outra finalidade que interessa para a coletividade. Beleza, é a predestinação lícita. Quando ocorrer a predestinação lícita, não há que se falar em retrocessão. Agora, segundo o entendimento do STJ, quando ocorrer a predestinação ilícita e ficar comprovada, tudo é questão de prova, precisa comprovar nos autos, no caso concreto. Aí abre-se a possibilidade de uma retrocessão, tá? Que é o instituto que a gente acabou de falar. Essa que é a ideia aí, tá? Depois, pessoal, nós temos a emissão provisória na posse. O que é emissão provisória na posse? Primeiro a gente precisa entender assim, o processo de desapropriação, ele inicia da declaração do decreto expropriatório, da expedição do decreto expropriatório, marco inicial. E vai até quando? E vai até o final, tá? Final, qual que é o final? Incorporação do imóvel do particular aos bens da administração pública. É essa que é a ideia, tá? Então tem todo um procedimento, né, durante esse processo aí. Agora, a gente sabe que desapropriação é retirada da propriedade. Bom, muitas vezes é necessário a gente entender assim, ó, que o poder público, ele pode ser que ele tenha aí a necessidade, né, de utilizar o imóvel antes da decretação da desapropriação. Antes de ser declarado a desapropriação num processo judicial, por exemplo. A gente sabe que a via crucis do processo judicial, ela demora, tá? Ela demora um pouquinho. Mas aí, nesse meio tempo, o Estado precisa utilizar o imóvel. Então, estou falando de dois institutos diferentes lá do direito civil. Posse e propriedade. Posse e propriedade. Quando se espera o final da desapropriação é quando o Estado poderá ter a propriedade do imóvel. Tendo a propriedade, ele terá a posse. Mas e se acontecer que antes de esperar todo esse procedimento moroso, demorado, o Estado necessitar de ter justamente aí a necessidade, justamente, ou se de repente for urgente, a utilização do espaço daquele imóvel que está sendo pretendido a ser desapropriado? Como que faz? Faz isso aqui, ó, emissão provisória na posse. E o que é a emissão provisória na posse? Veja que é emissão provisória na posse. Não é emissão. Emissão é de cheque lá com o pessoal do direito empresarial. Emissão é entrar, é adentrar. É como se eu tivesse uma concessão liminar para que o poder público pudesse, no início, no meio ou no fim do processo, antes da incorporação do imóvel, poder utilizar o imóvel. Utilizar o imóvel, tá? Essa que é a ideia, acesso à posse do imóvel. Então é a emissão provisória na posse, ó. Em caso do que? Precisa haver uma alegação de urgência e depósito da quantia arbitrada. Alegação de urgência e depósito da quantia arbitrada. Conforme o artigo 5º caput do Decreto-Lei, ó, 3365 de 41,
3365 de 41, que dispõe, o decreto, né, que trata, que estabelece a desapropriação por utilidade pública, abre aspas, a Lei Geral de Desapropriação por Utilidade Pública, fecha aspas, porque não é lei, na verdade é um decreto-lei, tá? 3365 de 41, que dispõe: se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo, mudou aqui, não é do mais de 73, é o de 2000, é o de 2015, o juiz mandará emiti-lo, ó a palavra, ó, emiti-lo, que vem de emissão, ó, emiti-lo, tá? Ó, coloca ele lá, ele vai ter direito até a posse já, utilizar a posse, provisoriamente na posse dos bens. A emissão provisória na posse não pode ser indeferida pelo juiz se forem atendidos os requisitos legais, está lá, urgência e depósito. Trata-se de direito subjetivo do expropriante ao ingresso antecipado do poder público na posse do bem. Porque quando que ele teria esse ingresso aqui, o poder público, na posse, no imóvel? Quando ele tivesse a incorporação. Quando ele tivesse a propriedade, no momento que ele terá aí a propriedade, ele terá a posse. Mas ele precisa antecipar isso e vai demorar. É como se tivesse uma tutela antecipada, mas que o decreto-lei já se antecipou e já justamente colocou, olha, há necessidade em determinados casos você ter isso aqui. Então o próprio decreto-lei 3365 de 41, ele vem justamente albergar essa hipótese, ele vem justamente conferir essa hipótese, tá? É ingresso antecipado porque a transferência da posse somente ocorreria com o encerramento da ação de desapropriação. No final, você teria justamente o direito de propriedade e, por conta disso, teria o direito à posse. Exemplos de uma emissão provisória na posse. O município pretende fazer a desapropriação de um imóvel, né, para a construção de uma escola. Nós viramos o ano aí, por exemplo, isso na época aí, em setembro, outubro, e ele justamente, ele sabe, o poder público, que vai ser demorado a incorporação desse imóvel, que o processo de desapropriação vai demorar, etc. Mas o que ele vai fazer? Ele vai precisar tomar algumas medidas importantes, necessárias. Ele vai precisar de uma tutela, abre aspas, de urgência para ingressar e ter a posse do imóvel. A legislação já resolveu, está lá, não precisa de tutela de urgência, precisa justamente que ele venha justamente cumprir os requisitos apontados no artigo 15. Pronto, não há necessidade de tutela de urgência. O juiz, conferindo que existe urgência e depósito do valor, ele defere e autoriza o poder público a ingressar. Por exemplo, nesse caso que eu estava falando, se demorar muito, se esperar muito, o que vai acontecer? O poder público vai precisar, já em 2000, vamos imaginar, em 2021, conferir aula para as crianças, por exemplo, poder municipal, né? Escolinha das crianças aí. Esperar demorar 3, 4 anos, demora muito. Demora muito, o que vai acontecer? O poder público precisa de uma urgência para já utilizar o espaço desse imóvel que está sendo aí a ser desapropriado, tá bom? Essa aqui é justamente a emissão provisória na posse. Eu vou falar agora de desapropriação indireta ou apossamento administrativo. O que é desapropriação indireta ou apossamento administrativo? O que nós estamos falando, nós trabalhamos até então da desapropriação, é justamente um processo legal, devido processo legal. Tá? Então, o devido processo legal é justamente no caso do decreto expropriatório até incorporação por parte do poder público, né, do imóvel do particular, segue uma base constitucional, segue uma base legal. Tá? Então, a partir do momento que o proprietário ele é instado a possibilidade de ser desapropriado, cabe ao poder público, nesse caso, gera ao poder público ao mesmo tempo o dever constitucional de pagar, tá? Então, essas seriam justamente os trâmites, né, legais, constitucionais, os trâmites, né, do sistema jurídico. Então, ele recebe o decreto expropriatório, ele recebe a informação do poder público que o poder público deseja fazer a desapropriação e, ao mesmo tempo, nesse caso, ele cabe ao poder público, finalmente, lá no final, né, o dever de indenizar, tá? Então, esses seriam os processos ordinários, mas por isso que a gente chama de desapropriação direta, Mas eu também tenho a possibilidade de uma desapropriação indireta, ou também chamado de apossamento administrativo. Quando que isso acontece? Olha só,
quando que ele vai acontecer? Quando ou o processo de desapropriação não cumpre esses requisitos, ou o poder público incorpora o imóvel sem pagar. Ou o poder público incorpora o imóvel sem pagar. Vamos lá, vamos ver algumas características da desapropriação indireta ou apossamento administrativo. Prática imoral e amplamente vedada pela legislação brasileira, tá? Consistem em esbulho possessório. E consistem em esbulho possessório praticado pelo Estado, quando invade área privada sem contraditório ou pagamento de indenização. Então, são dois casos aqui, sem contraditório. Porque a partir do momento que a gente fala de desapropriação direta, bem ou mal, isso, claro, é certeza que vai ser desapropriado, mas é conferido contraditório pela defesa. Se o Estado vai lá e toma a área do cidadão, não tem contraditório. Ou mesmo assim, se ele toma a área do cidadão e não paga, também é desapropriação indireta, tá? Configura-se então a desapropriação indireta quando em um processo de desapropriação não há contraditório, uma coisa meio que sumária, né? Ou quando depois da incorporação não há pagamento de indenização. Isso é comum no nosso Brasil aí, tá? E é comum no nosso Brasil, é comum na nossa, inclusive na nossa região aí. É espécie de desapropriação de fato. É espécie. Há uma desapropriação de fato, né? Não há uma desapropriação de direito, há uma desapropriação de fato, né? O Estado vai lá e pega e pronto, tá? Já incorporou aos bens da administração pública. Olha só, ela é proibida e vedada expressamente pelo artigo 46 da Lei Complementar 101 de 2000. Diz assim: é nulo de pleno direito ato de desapropriação de imóvel urbano expedido sem o atendimento do disposto no parágrafo 3º do artigo 182 ou prévio depósito judicial do valor da indenização. Então ele está falando que é nula de pleno direito esse ato de desapropriação se não cumprir justamente o depósito prévio do valor a ser indenizado. Qual que é a natureza jurídica dessa desapropriação? Veja que a gente tem que pensar assim, tudo bem, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Estado vem lá, retira a propriedade do cidadão, não paga, e aí, como que o cidadão faz? A partir do momento que a afetação, nós já estudamos isso, a afetação, aqueles bens públicos são destinados a um determinado, os bens públicos são destinados incorporados ao patrimônio da administração pública, não tem como mais pedir uma reintegração de posse, não tem como. Legal ou ilegalmente, está com o Estado. O que precisa ser feito? Precisa ser feita uma outra coisa. Precisa ser feito um pedido de indenização por esse valor de propriedade, tá? Reivindicar de volta não dá, porque ele já foi afetado. Então, qual que é a natureza jurídica dessa desapropriação que ocorre, vamos dizer assim, às avessas, que é a desapropriação indireta, né? É fato administrativo, tá? É justamente um fato administrativo. A administração pública foi lá e pegou o imóvel, acabou. Materializa-se por meio de afetação fática de um bem à utilidade pública. Houve uma afetação. O bem do seu João, que era um pedaço, um terreno, agora já não é mais terreno, já tem maquinário lá em cima fazendo um almoxarifado, pronto. Mas não pagou por isso, Zé Carlos. Tá, mas houve uma desapropriação indireta. Então, é justamente, por meio de afetação fática de um bem à utilidade pública, sem observância do devido processo legal. Viola frontalmente o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial administrativo apontado, é disposto, é conferido o contraditório e ampla defesa, bem como aos meios a ela inerentes. Olha só, está aqui no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, tá? O ordenamento proíbe a utilização de ações possessórias ou reivindicatórias, olha só. Então, o Estado foi lá, pegou meu terreno, não pagou, o que eu vou fazer contra o Estado? Você vai precisar entrar com uma ação não para justamente reivindicar o terreno, né? Uma ação de reintegração de posse, porque não cabe essa reintegração contra o Estado. E outra, o bem já foi afetado, bem ou mal, nesse caso nosso, mal, foi afetado, e se já foi afetado, cabe a você só ingressar judicialmente para pedir justamente aí
né, uma indenização em face desse valor representativo desse bem aí, tá? Quem disciplina isso é o Decreto-Lei 3365 de 41, artigo 35, tá? Artigo 35. Resta ao proprietário prejudicado a propositura de ação de indenização por desapropriação indireta, ó. Ação de indenização por desapropriação indireta. Ação de indenização por desapropriação indireta. Quer dizer, ele vai pedir uma indenização. Nessa ação, a proposta dele para o Poder Judiciário não é pedir o bem de volta, porque não dá, porque já foi afetado, tá? Segundo o artigo 35. Então, é como se a gente tivesse assim, ó, é imoral, né, no ordenamento jurídico, todo mundo faz, o Brasil inteiro acontece, todos os entes públicos fazem isso, e a própria legislação, ela dá uma ajeitada de conferir validade a isso. É mais ou menos nesse sentido. Por quê? Porque se fosse justamente algo abominável, o Estado deveria devolver, né? Mas o Estado não devolve. Aí você tem que entrar com uma ação contra o Estado. O cidadão está quieto lá e depois, passado um tempo, vê que o terreno não é mais dele. Caramba, né? E aí, o que ele precisa fazer? Ele precisa entrar com uma ação contra o Estado, para o Estado pagar ele. Mas o Estado fica com aquele terreno. Percebeu? Olha só a ideia, né? E só no Brasil mesmo. A pretensão indenizatória fundamenta-se na violação do princípio da prévia e justa indenização em dinheiro. Prévia e justa indenização em dinheiro. Pretensão indenizatória. Ela tem a mesma fundamentação na violação do princípio da prévia e justa indenização em dinheiro da perda da propriedade lá com a desapropriação direta. Todas as parcelas que integram a desapropriação, a indenização na desapropriação direta, integrarão essa indenização no caso de desapropriação indireta. O valor da indenização segue o mesmo da indenização por desapropriação direta, que a gente falou. Desapropriação de bens públicos. É possível desapropriar bens públicos? Significa dizer, um ente público pode promover a desapropriação de um bem de outro ente público? Será que é possível? Olha, é possível. O artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41 prevê a possibilidade das entidades federativas, União, Estado, Município, Distrito Federal, geograficamente maiores, desapropriarem bens pertencentes às menores. Vejamos. Falamos em outras palavras, os entes públicos centrais, geograficamente maiores, podem promover a desapropriação dos bens dos entes públicos, né, periféricos, geograficamente menores, tá? Então, a União pode promover a desapropriação de quem? Dos bens dos estados e do Distrito Federal. A União pode promover a desapropriação, por exemplo, dos bens de um município. Os estados poderão promover a desapropriação dos bens dos municípios. Tá? E os municípios, cabe a eles só promover a desapropriação dos bens dos particulares. Então, os bens do domínio dos estados, né, municípios, Distrito Federal e territórios poderão ser desapropriados pela União. Olha lá, que é o ente geográfico maior. Os dos municípios, pelos estados. Mas, em qualquer caso, o ato deverá preceder a autorização legislativa. Precisa preceder a autorização legislativa. A autorização legislativa é necessário que haja aí a autorização legislativa para que isso possa ocorrer. Desapropriação confiscatória, essa aqui é interessante. Lembra que a gente começou a falar, quando falávamos lá no procedimento da desapropriação, que é justa prévia em dinheiro? Justa prévia em dinheiro. Né? Lá no procedimento, nas primeiras aulas, na desapropriação parte 1, que a gente falou sobre isso. Olha só, a desapropriação confiscatória, ou desapropriação também chamada desapropriação, né, confisco, essa que é a ideia, a doutrina chama de desapropriação confisco, está lá no 243 da Carta da República. O 243 diz assim: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei. O que é plantas psicotrópicas? É maconha. Plantou maconha, qualquer lugar do Brasil, é possível fazer justamente a desapropriação confisco. Aí eu tenho um quintalzinho aqui que eu tenho maconha, desapropriação confisco, tá? Ou se você tem um pedaço de terra em que você tem trabalho escravo lá, tá?
justamente é possível fazer a desapropriação daquelas terras. Serão expropriadas, ou seja, serão desapropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. Sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Zé Carlos, mas coitado, o cidadão fica sem a terra e não há nenhum tipo de pagamento, por exemplo, em dinheiro, como a gente acabou de ver, ou, por exemplo, como pagamento de títulos da dívida pública, títulos da dívida agrária, no caso da desapropriação por interesse social do imóvel urbano, do imóvel rural, que não cumpre função social da propriedade, títulos da dívida pública e títulos da dívida agrária, pelo menos ele tem uma perspectiva de receber? Não existe essa possibilidade, porque é justamente algo que afronta o ordenamento jurídico, né? Que afronta a legalidade, é justamente essas atividades ilícitas que ele está praticando, ou por cultivo de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Não é possível fazer isso aqui, tá? É a mesma coisa que você vai no Paraguai, enche o teu carro de cigarro, passa na alfândega, aí o cara da alfândega fala assim, não, fica tranquilo, pode deixar teu carro aqui, eu vou prender o cigarro aqui, mas depois eu vou te devolver o dinheiro, tá? Gente, é ilícito, não pode. Então, nesse caso, é a chamada desapropriação confisco. Nesse caso aqui, tá? 243 da Constituição Federal. Nos outros casos, nós tínhamos a indenização em dinheiro ou títulos da dívida pública. Aqui, nada de indenização, porque o que se quer prevenir é justamente a atividade ilícita dessas pessoas aqui, né? Plantas psicotrópicas e exploração de trabalho escravo, onde já se viu no século XXI ainda ter trabalho escravo, tá? A Lei 8257 de 91 dispõe sobre o procedimento dessa desapropriação com o fisco, tá? As glebas de qualquer região do país, então a Lei 8257 de 1991 dispõe sobre o procedimento da desapropriação confiscatória do 243 da Carta da República. O artigo 1º diz assim, o anúncio do artigo 1º, as glebas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas serão imediatamente expropriadas, ou seja, desapropriadas, e especificamente destinadas ao assentamento de colonos para o cultivo de produtos alimentícios e medicamentosos, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, conforme o artigo 243 da Carta da República. Será que, iniciada uma desapropriação, pessoal, será que é possível desistir, a administração pública desistir da desapropriação? É bem verdade que em qualquer momento ela pode desistir da desapropriação, desde que seja antes da incorporação. Imagina lá, você está num processo de desapropriação, incorpora o imóvel, quer desistir? Não tem como. Até a incorporação do imóvel seria possível. Então, desistência da desapropriação. Poderá ocorrer a revogação do decreto expropriatório, que é o ato administrativo discricionário. Não há impedimento a que ocorra a revogação do decreto expropriatório. Não há impedimento nenhum. Desistência da desapropriação possível na hipótese de se tornarem insubsistentes, e razoáveis os motivos que derem ensejo ao início do procedimento expropriatório. Tá? A administração pública somente poderá desistir da desapropriação até o momento de incorporação do bem ao patrimônio público. Vamos imaginar aquela situação assim, um determinado prefeito em dezembro, perdeu a eleição, a reeleição, não foi reeleito, e os últimos atos do seu governo é justamente expedir decreto expropriatório para aquelas pessoas que não foram seus respectivos correligionários. Pode acontecer? Pode. E aí a desapropriação não tem sentido nenhum, porque as hipóteses são insubsistentes. Chega o prefeito, o novo prefeito, alinhado ou não ao cidadão, ao proprietário daquele imóvel, verifica que esses elementos da desapropriação são insubsistentes, ou seja, revoga, desiste da desapropriação. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Na próxima aula a gente continua falando de desapropriação, para interesse social do imóvel urbano e do imóvel rural, tá? Precisando, é só dar uma chamada na gente aí. Obrigado, até mais.